Muito bem, estamos de volta. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Seja bem-vindo você que nos acompanha aqui na TV Plan, no canal 47 51.1 em HD. Você também que nos ouve através da FM 90,3, uma novidade, né? A partir da semana, desde a última semana, estamos nos 90,3 e também você do Rádio AM, o tradicional AM 1250. Estamos também ao vivo no facebook.com/TV Plan Web. Muito obrigado a Josiele, que está no Jardim Contorno. As participações vão chegando e nós vamos destacando aqui dentro das nossas possibilidades. Como o pessoal tem acompanhado, estamos recebendo aqui possíveis candidatos. Teremos eleições no próximo ano e a nossa região já carente de deputados que realmente nos representem aqui, deputados que, né, realmente comprem a ideia aqui dos nossos municípios. O nosso convidado de hoje tem sempre acompanhado a nossa programação, doutor Marcos Eduardo Andrade. Hoje ele é do... Eu falei aqui hoje de manhã que ele era do PMDB, não, do PSB. Ele está no PSB. Doutor Marcos, bom dia. Antes de mais nada, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui no Estúdio News. Bom dia, Paulo. Eu queria antes agradecer a Rádio Difusora, a TV Plan e a todos vocês aqui pelo convite. E realmente eu acompanho, é um programa que eu acompanho diariamente. Vocês estão de parabéns aí com o programa e com a forma do programa. O modelo dele é muito interessante. Vamos lá. Eu queria brindar a sua presença aqui. Saúde e sucesso, né? A todos nós. A todos nós. Saúde e sucesso. Doutor Marcos, ele falou que acompanha aqui, mas eu acompanho a trajetória dele também já há algum tempo. Vem militando na política. Nas últimas eleições, o senhor foi candidato na cidade de Alfenas. Isso. Já saiu candidato também a deputado. Aliás, foi muito votado, né, nas eleições passadas para deputado também. Na última eleição para deputado eu fiz pouco mais de 53 mil votos em 300 e poucos municípios aqui no sul de Minas. É muito voto, gente. Foi a história da minha trajetória política, ela não é convencional como a história dos políticos hoje que nós temos aí. É uma história de conhecimento. Eu conheço meus eleitores e eles me conhecem. Eu rodo nos últimos 15 anos, eu frequento, certo? Talvez não de uma forma política, por isso que eu até consigo um bom número de votos aí na região. Eu frequento as cidades. E considero que eu tenho amigos nessas cidades e não amigos políticos. E isso talvez traz uma aproximação muito interessante, porque eles confiam em mim, eu confio neles, não por um interesse político, não por um interesse financeiro, é o que ocorre. Tem uma grande diferença aí, amigos e amigos políticos? Tem, porque os amigos políticos, eles envolvem a parte financeira, certo? Uhum. Envolve o trabalho financeiro que ocorre em todas as eleições. Um trabalho até bem, que eu combato, que é um trabalho de troca, meu ponto de vista, muito feio e muito errado, em que um deputado, por exemplo, ele ajuda aquele prefeito em troca do prefeito ajudar ele. Então eles não se conhecem, mas o dinheiro fala para os dois e a partir daí o prefeito coloca toda uma estrutura para aquele cara que ele nem conhece, às vezes lá do norte de Minas, nem da nossa região, mas essa barganha, você com recurso financeiro também, colocando vereadores para trabalho político na época das eleições. Então isso daí eu nunca tive. A minha política foi montada em cima de um conhecimento mesmo. Claro que baseado dentro da minha profissão, né? Claro. Acho que o ponto principal foi o trabalho e o conhecimento como médico aí na região, mas a minha frequência na região também fez ajudar ao crescimento político, aí, ao crescimento de votação. Hoje o senhor reside em Alfenas? Não, o senhor reside em Poços de Caldas. Na realidade, minha residência oficial é aqui em Poços. Eu tenho que dormir em Alfenas alguns dias, em Guaxupé. Essa noite eu dormi em Guaxupé. Então, dependendo de onde eu tô, eu tenho que dormir. Mas a gente reside onde a mulher e boa parte dos filhos moram. Eu tenho 3 filhos morando aqui com a mulher e um filho morando em Alfenas. Uma filha. Então, conforme o local, conforme
E a correria da vida na medicina também é grande, né, doutor? Mas a minha sede hoje está aqui em Poços. Eu tive um período lá em Alfenas. E por problemas familiares mesmo, em virtude até da última campanha, campanha muito agressiva, muito complicada do ponto de vista de agressividade mesmo, uma coisa que eu nunca tinha visto. Ataques mesmo? Agressividade, inclusive física. Vocês participaram de debates lá em Alfenas também, assim como nós realizamos aqui em Poços de Caldas? Tivemos, mas em virtude de agressividade física mesmo, de agressões físicas, inclusive pós-debate, contra mim e minha mulher, os meus 2 filhos pequenos, 9 e 8 anos, com até a pediatra deles, a doutora Laura, colocou a doença da minha filha, a Nicole, com 9 anos, como alfenite, e falou, acho que é melhor. Isso faltando 15 dias da eleição, eles se mudaram para cá. Isso, doutor. E aí foi uma experiência horrível. Eu até compreendo, porque lá é uma cidade com característica, uma cidade grande com característica de uma cidade pequena e que pega. Foi uma experiência política válida, porque eu cresci politicamente, eu pude entender um outro lado, que é uma concorrência dentro do executivo. Mas fui colocado lá por outros motivos nessa competição. Depois, se quiser, eu posso até comentar. Sim, claro. Como é que eu fui parar nessa eleição. Pode seguir, pode até explicar já que nós estamos no tema. Então, essa eleição foi praticamente decidida. Nós tivemos uma reunião. Sim. Eu era do partido do Geraldo Tadeu. E nós, em reunião em Belo Horizonte, eu tinha tido uma votação expressiva em Alfenas. E tinha sido majoritário lá e o Geraldo aqui. Então propôs-se que tentaríamos, para fortalecer o partido, tentar alguma coisa nessas 2 cidades. No decorrer pós isso, muitos amigos do Geraldo, um alfenense nato lá, me procuravam e falaram que eu não deveria sair, deveria deixar o Geraldo, por que eu estaria. Eu liguei pro Geraldo, foi até um dos amigos deles lá, o provedor do hospital, e coloquei à disposição, que ele poderia sair sem problema nenhum lá em Alfenas. Não teria problema não, eu nem sei se sairia aqui ou não. E aguardei até o último minuto, faltando 10 minutos, ele teria que se transferir para lá, né? Faltando 10 minutos pro cartório fechar, eu liguei pro diretório, pro presidente Diego Andrade, e comuniquei, olha, ele não veio. E aí, o que eu faço? Eu abri mão para ele sair. Aí a não ida dele para lá, eu acabei entrando nisso. Após aquele período, sim, houve uma tendência partidária em que eu acabei descobrindo por amigos lá dentro do partido, em que o partido não me daria legenda para concorrer a prefeito, e sim a vice-prefeito do PT. E eu já até ajudei, quando eu fui vereador aqui, eu era da bancada junto com o PT, eu era do PMDB. Sim. Votei no PT, mas depois que começou a aparecer todos esses horrores aí que a gente vem passando hoje no Brasil, eu me afastei totalmente e sou contra totalmente ao que eles fizeram no país, e eu nunca seria vice do PT. O partido, na época meio do Geraldo lá, apoiou o Partido dos Trabalhadores lá em Alfenas, e eu tive que mudar. Não vou ficar... ontem eu vi até o Mareca falando sobre fidelidade partidária. Sim. Só que eu acho que o que falta é fidelidade do partido com os seus membros, é fidelidade do partido com o país. Se traz o partido, tem as pessoas. Agora a gente vê partidos, vê PMDB, vê PT, vê PSDB, e vários outros, PDT, todos numa lambança financeira de corrupção suja que vem surgindo. E qual foi a fidelidade deles com os membros? Nenhuma. Certo? Eu acho que se eu começar a andar com, por exemplo, com Fernandinho Beiramar lá, não vota em mim não, porque tem coisa errada. Você vai ser rotulado. Se eu começar a andar Sim. com Michel Temer, não vota com mim não, porque tem alguma coisa errada. Se eu concordar com o que o Partido dos Trabalhadores a nível nacional fez, não vote em mim não, porque tem alguma coisa errada. Quer dizer, não dá pra gente hoje, com a estrutura dos partidos que aqui no Brasil, uma estrutura muito mal montada. Sim. Eu não me orgulho em estar. Eu quero conhecer o partido primeiro. Tá entendendo? Eu quero saber qual é a casa que eu tô, qual é a filosofia, qual é a tendência da casa, porque é muito feio. Eles não foram fiéis. A fidelidade partidária, eu acho que é o contrário. O
partido não foi fiel com a população e muito menos com membros decentes do partido. Como que o senhor analisa hoje a atuação do juiz Sérgio Moro, principalmente? Né, muito boa. Ele é um cara que criou muita coragem, né? Ele teve foi coragem. Corajoso, porque né? não é fácil lutar contra toda uma mega estrutura política e corrupta. Ele foi corajoso, vem se mantendo corajoso. Expôs toda uma sujeira no país, expôs o próprio judiciário. Hoje o judiciário tem que opinar. Nós estamos conhecendo muito melhor os tribunais, estamos vendo a cara dos tribunais, estamos vendo inclusive que dentro dos próprios tribunais possam até existir tendências políticas, tendências. O voto deles não, até em algumas vezes passa a ser político, e isso também eu acho que é uma coisa errada no Brasil. O direito, não sou advogado, mas eu não concordo com o direito romano, um direito em que existem milhares de jurisprudências e você pode matar alguém por uma jurisprudência e ir para casa, você pode roubar milhões e por uma jurisprudência que seja, você vai para casa por como já está acontecendo agora, né? Mecanismos sórdidos, aí você acaba indo para casa. Então, eu acho que é uma coisa que expôs tudo. A Lava Jato, ela conseguiu expor a podridão política, certo? Conseguiu expor o problema do judiciário, o problema da demora. Ontem eu vi o Gilmar Mendes, né? Sim. Tentando explicar por que demorou tanto para esse julgamento da chapa, né? E eu acho que quase 3 anos para se decidir uma cassação, eu acho que é um absurdo, coisa que deveria ter sido resolvida em 6 meses, porque não deixaria uma dupla governar durante tanto tempo, né? A Dilma e o Michel Temer. Aliás, a votação da cassação da chapa, né, acontecendo nesse momento, segundo dia. Feito... O senhor acredita que a chapa Dilma e Temer será cassada? Olha, eu não sei. Não dá para ter uma ideia hoje ainda. A base, eles trabalham de forma muito técnica, né? Nós vamos ter um embate entre juízes lá, alguns juízes dizendo que poderia ter se colocado as novas informações, né, sobre o que aconteceu na Lava Jato, e outros dizendo que tem que julgar o mérito lá de trás, que é outro absurdo. Quer dizer, eu sei que o presidente da República, por exemplo, uma situação hipotética, eu quero caçar ele porque ele fez caixa 2, só que 1 ano depois ele matou uma pessoa também, e isso aí não pode ser colocado dentro de um mérito inicial no julgamento. Então, isso eu não concordo. Eu acho que os juízes que vão defender a tese de se poder colocar, se eles conseguirem mostrar para os outros juízes a importância disso, talvez haja cassação e nós vamos para uma eleição indireta aí, né? Doutor Marcos Eduardo, falando de Alfenas, a eleição lá foi disputadíssima, né? Foi acirrada, né? Ela não foi muito acirrada, não. Só tinha eu fazendo campanha praticamente. Sozinho? Nos outros 2 não faziam campanha. Depois, no interior da coisa, eu acabei descobrindo que o meu partido inteiro trabalhava para o Partido dos Trabalhadores, recebia do Partido dos Trabalhadores. Eu estava com pessoas contratadas, todas trabalhando para... Isso acabou desanimando. Depois que houve as agressões lá e com a família, eu perdi um pouco o ânimo da campanha. Assim, eu estava vindo muito bem e aí acabamos degringolando, vamos dizer assim. E foi até, Deus faz a coisa certa, porque aquilo ali não é o executivo, não é o meu dom. Eu acho que eu tenho um dom político, eu tenho um dom de trabalho dentro da política, e esse dom não é em executar. É um dom em legislar e buscar um pouco de justiça para a população. Seu foco é o legislativo. Seu nome hoje está à disposição. Tá, provavelmente o senhor será candidato. Vou estar colocando meu nome, sim, à disposição, a deputado estadual. Deputado estadual. Mas vai ter várias conversas, como eu te disse anteriormente, claro. Não foi nem no ar. Eu já fui até obrigado a sair a federal, porque não me deram legenda estadual. De novo, aquele partido, né? A história do partido. É muito complicado o que ocorre dentro de um partido. Eu acho que as pessoas deveriam até saber. O voto distrital misto, por exemplo, com lista fechada, é um risco, por exemplo, para mim que sou novo. Por quê? Eu, como não tenho mandato, os primeiros da lista serão quem tem.
Então, tudo pode mudar, a gente não sabe o que vai estar acontecendo. Em qualquer partido, meu nome num voto distrital Sim. misto, ele não estaria bem colocado, com chances de entrar só os antigos, certo? Quem já estão lá. Então tudo vai ser uma conversa partidária, uma conversa com colegas, mas com o pé muito atrás. Eu não confio nos políticos que existem hoje lá, certo? Não confio nos nossos deputados, não confio naqueles deputados que saíram, não confio naqueles políticos de carreira que até não são candidatos, mas vivem da política. Eu não confio neles. Não dá para confiar. Eu me afastei depois da última eleição, entrei no processo num templo budista aí para me refazer psicologicamente e tentar entender tudo o que aconteceu. Na última eleição, eu estaria eleito em qualquer outro partido, em qualquer outra coligação ou partido, a deputado estadual e a deputado federal. E o que foi colocado para mim dentro do PSD na época não ocorreu. Houve uma mudança de última hora o presidente na época era Alexandre Silveira, ele mudou de última hora e acabou colocando nós num grupo muito fraco, vamos dizer assim, porque o Pimenta da Veiga era um candidato muito fraco ao governo na época. Muito bem, o Albert está mandando um abraço aqui pro senhor. Manda outro para ele, tem acompanhado ele também. O Albert tá fazendo um chacoalhado aí nas redes sociais. Carlos Roberto tá acompanhando, lá de Goiânia, tá mandando um abraço também pro senhor, tá lá em Goiânia nos assistindo. A Laís Dias tá falando aqui, meu deputado. Tá falando aqui, doutor. Obrigado. eu quero sim eu tenho já um ideal político totalmente diferente do que se faz hoje na política e eu quero expor isso. Eu pude expor muito o que eu achava de política mesmo nessa campanha para prefeito, certo? Eu tive que estudar muito e entender o que é o rumo de uma política decente. E eu quero realmente poder representar e mostrar que a gente pode fazer uma política bem diferente. Esse ideal político, fazer ele acontecer, é muito difícil, não é, doutor? Olha, quando você está lá legislando, fazer ele sair do papel é muito complicado, não é? Deixa eu te explicar uma coisa. Uma fila lá na Policlínica, que não existe mais, né? Lá no Zona Leste, aquela fila de 50, 60, 70 pessoas, as reclamações são inúmeras. Eles saem de lá xingando, Sim. mudam. Sim. Talvez porque não estão vendo, na hora que passam pelo atendimento, uma resposta. Certo? Existem muitos políticos que realmente não conseguem colocar a sua ação mas eles mostram para aquele grupo que o apoiou e para aquele grupo que ele tenta de uma forma correta. Eu atendo também 50 pacientes e meu índice de reclamações é muito baixo porque provavelmente os pacientes, na hora que saem do meu consultório, têm uma impressão de resolutividade, uma impressão que eu participo da briga com eles. Então é isso que eu quero me colocar como político. Eu estou à disposição de uma briga pela decência, certo? Uma briga, porque eu vou tentar fazer o possível, se a gente tiver um governador do lado, se a gente tiver como chegar. Só que mesmo eu sem ser político, eu venho conseguindo tanta coisa. A quantidade de recursos que eu consegui para algumas cidades, agora mesmo consegui um recurso para a Fama, conseguimos ontem, terça-feira, nós levamos um pedido ao Sávio do PMDB, lá o secretário de Estado, pela Santa Casa. Eu acho que nós vamos conseguir. Eu fui lá, o Valdemar foi, o Valdemarzinho. Sim. Quer dizer, não tem nada a ver com o PMDB, certo? Mas pedir eu sei. Eu não sei, não tem nada a ver com muitos partidos. É importante essa mentalidade, né, doutor? Né? Não tem porquê. Eu exijo o meu direito de acesso, certo? Dentro de qualquer repartição, e independente de ser político ou não, e através de bons argumentos, eu venho conseguindo recursos para muitas cidades, sim. Olha só, o Fábio Marques, nós alfenenses devemos muito a esse grande homem. Obrigado, doutor, tá mandando aqui também. O Fábio é assistente social nosso lá da Santa Casa de Alfenas.
Um abraço, Fábio, é vereador lá em Alfenas. Ele é vereador lá, atua no Legislativo a também. É a secretária de saúde da cidade. Muito bom. Pessoal do Minas Acontece, parabéns, doutor Marcos Eduardo, excelente entrevista. Esse não envergonha o sul de Minas, pois é honesto. Hoje fala-se muito na questão da honestidade também, né? A divulgação da gravação, principalmente da JBS, aquilo fez com que... Ninguém comenta, mas o presidente lá, o da JBS, nasceu em Alfenas. Ele nasceu em Alfenas, sim. Eu acompanhei uma matéria, mas é o patriarca, né, que nasceu lá, né? O pai. O pai, né? Ele nasceu lá, mas nunca mais voltou em Alfenas também. Não. Ele nem comenta nada de Alfenas. Nem comenta nada. E também nem ajuda. Nem ajuda. Alfenas é uma cidade que precisa de muita ajuda. Talvez aqui das maiores, é uma cidade extremamente carente, com necessidade de ajuda... Certo? E é óbvio, nós não andamos do mesmo lado, o Fábio e a esposa dele, a Deide, sim. E o próprio prefeito, que entrou lá do PT, mas é óbvio que se eu for aceito como a minha intenção de sair candidato, e se eu for aceito, é óbvio que vou estar trabalhando para Alfenas, eu não estou nem aí para partido, certo? A gente tem que estar visando a população e não o partido. Estou relembrando aqui o seu pai, dentista, o Klinger. Dr. Klinger. Meu avô foi o segundo dentista da cidade, a minha tia-avó a primeira. Meu avô era o Juca, o meu pai o dentista aqui também. Eu tenho meus 4 avós nasceram em Poços de Caldas e eu tenho 3 bisavós nascidos em Poços de Caldas. Então a minha história aqui da minha família já é muito antiga. Minha avó, ela foi fundadora da primeira igreja evangélica aqui na cidade, que é a Igreja Metodista. Sim. É ali ao lado do Pingão. Então é uma história antiga, uma história bonita aí da família. Hoje eu acho que eu e uma irmã aqui, estamos sobrando aqui, o resto foi para Manaus, foi para fora do país, foi para São Paulo. Estamos tentando manter a história da família. Eu estou fazendo conta aqui, doutor Marcos. O senhor teve mais de 50 mil votos na última eleição para deputado. Mais de 50. Tem muito candidato aqui, eu diria candidato casca grossa, já experiente, que não teve, né? A quantidade de votos que o senhor teve. Se eu não me engano, teve 30 e tantos eleitos com menos voto que eu. E aí, o senhor, mesmo não estando atuando diretamente na política, né, como deputado, eu diria, porque é mais fácil um candidato se reeleger do que ele entrar ali, né, pela primeira vez, né? A que o senhor atribui essa quantidade, essa votação tão expressiva nas últimas eleições? Meu Paulo, eu acho que é pela forma que eu sou. Como eu disse, eu ando muito. O senhor tem muito contato com os municípios? Conheço todos. Sempre atuando na oncologia? Conheço todos mesmo. Tenho contato com todos, com muitas pessoas nesses municípios. E sou chamado para ir em muitos outros municípios. Por exemplo, agora eu fui convidado na montagem do Hospital do Câncer de Lavras. Eu montei o serviço de câncer aqui em Poços, né? Era ali na rua João Pinheiro, depois se transferiu para Santa Casa. E eu fui a primeira assinatura lá em Alfenas do Hospital do Câncer. Fui eu que dei o start, que dei o início, hoje já existe, já é uma realidade. E agora, recentemente, fui convidado para ajudar lá em Lavras. Eu não conhecia Lavras. Estamos rodando. Recebi um convite, a loucura é tão grande, o prefeito de Araxá, que é uma conversa comigo sobre a possibilidade de eu ajudá-los lá nisso também. E eu tenho um papel, Paulo, por exemplo, eu trabalho em algumas cidades e para tentar agilizar os serviços também. Então eu trabalho em Guaranés, trabalho em Alterosa, trabalho em Machado, na Associação do Câncer de lá. A gente vai dando uma sustentação. De Machado eu devo começar nos próximos dias, ainda não comecei, para tentar agilizar o serviço. O meu lema é a resolutividade. Eu acho que a gente tem que correr para o câncer, não dá para esperar. E eu acho que na política é mais ou menos isso também. A gente tem que priorizar e resolver problemas graves, certo? E antes de ficar com conversa fiada. Eu acredito muito que a saúde é uma prioridade. A gente não consegue ir na escola se a gente estiver doente. Eu não consigo trabalhar se meu filho estiver com febre, estiver passando mal. Eu não consigo passear, não consigo ter lazer nenhum se alguém em casa estiver ruim, certo? Eu não consigo pedir emprego se alguém em casa estiver ruim. Não me importa se está cheio de buraco a rua que me leva na minha casa, mas se eu tiver um atendimento decente, eu pelo menos tenho condição de passar pelos buracos e pedir um emprego,
certo? A gente tem que pôr alguma prioridade na vida. Hoje a saúde está um caos. O Estado hoje falha muito com relação à saúde, não fala? Tá, não falha, ele doutor? agora te retirou dos municípios boa parte do... Tá uma lástima. Pimentel, você me desculpe, Pimentel, mas péssimo governador para nós. Foi um excelente prefeito, né? Entrou ali com... será um grande governador e aí... Não, agora nós temos um recurso de medicamento que vem do governo federal, é tripartite, federal, estado e município. E cortou. Os municípios estão em caos, os remédios que chegavam não estão chegando, sobra para os coitados dos prefeitos, certo? As reclamações vão ali, né? Não quero nem discutir sobre a tabela do SUS, né? Mas a gente percebe... O Valdemar aqui no teu programa, estou provando que eu assisto, né? Sim. Ele falou muito sobre a municipalização, sim. A força para os municípios. Isso é uma tendência, mas só que os nossos deputados não fazem nada. Eles têm o poder, o voto é deles, entende? A municipalização nós perdemos, nós tínhamos há uns anos atrás, 20, 30 anos, os municípios recebiam 10% de tudo que se arrecadava no país. Hoje está recebendo menos de 3%. Entende? Então, não tem dinheiro para os municípios, eles estão aqui na ponta da linha, sofrendo, sem condição de prestar o serviço e continuam aí, cada hora, hoje se fala de roubar aí lá no governo federal, foi só 500 milhões, 500 milhões não é nada, certo? 500 milhões não é nada, nós estamos falando de bilhões, 500 milhões não foi roubo. O governo estadual deve para as santas casas e resolveria o problema das santas casas e hospitais filantrópicos no estado de Minas 200 milhões. Quer dizer, um cara rouba sozinho 80, o outro rouba 100, o outro rouba do 300, o outro rouba 500 e não é nada. Passa batido. Passa batido. Nós com 200 resolveríamos o problema de todas as santas casas e hospitais filantrópicos do estado de Minas. E fica por isso, eu acho que essa cultura que nós temos que mudar, a cultura política, a cultura de prioridade, a cultura do eleitor, certo? A cultura, a gente percebe nas mínimas coisas, ainda coisas erradas. Eu tô comendo um pastel ali na Marechal, na esquina ali. Ali com o meu amigo seu Mário. Isso, e conversando com ele, ele falou, olha, Marcos, é simples. Às vezes o cara aqui passa e tem uma dificuldade para estacionar, dá um pastelzinho, tá tudo resolvido. É cultural. É cultural. Isso é péssimo pro país. É cultural, né? Doutor, lá no Plantão 47, nós apresentamos à noite, aqui na TV Plan. Também assisto. O senhor assiste lá? Mandarei um abraço hoje lá. O que acontece? Inclusive você fala muito do bairro São João, eu conheço bem lá. Sim. Foi um dos primeiros que você foi? Foi um dos primeiros. Agora estamos percorrendo toda a cidade. Esse mês agora, final do mês, estaremos ali no Campos Elíseos também. É uma região que precisa de muita atenção. O que acontece, doutor? Medicamento é uma coisa que falta demais. O senhor falou aí agora, né, nos repasses, enfim. É impressionante a quantidade de medicamentos. Às vezes está lá com câncer. Olha, quantas campanhas nós fizemos no plantão para conseguir aqueles suplementos, porque o município não fornece, o estado. Para câncer, para você ter uma ideia, o estado de São Paulo dá remédios modernos que o estado de Minas não dá. O que aconteceu? Uma série de deputados do estado de São Paulo conseguiram convencer o governador lá. São aqueles remédios que vinham por ações judiciais, que ele estava gastando muito com advogados, então vamos liberar através de critérios o remédio de câncer mais moderno. Sim. Porque você perde, o governador, você vai perder judicialmente. Aí você tem que dar o remédio e além disso pagar o advogado. Isso aí já foi alvo. Eu tive numa reunião lá na Assembleia, na Comissão de Saúde, fiz parte da mesa. Eu não vejo interesse. Os deputados, eles têm interesse em coisas que essa pressão hoje da Assembleia em Minas em relação ao direito da pessoa com câncer em São Paulo não pode ser melhor do que o direito aqui de Minas. Está na Constituição, no artigo 5º. Então vamos brigar para que a gente consiga com o governador também fornecer esses medicamentos. Tem pessoas com câncer morrendo por falta de medicamento mais moderno, vamos dizer assim. Falta essa atenção hoje focado na área da saúde, doutor? Falta essa atenção do Estado? Seria uma falta de atenção ou seria a situação econômica mesmo que faz com que tudo isso aconteça? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, vamos falar do município. Um município com esse orçamento que tem,
certo? É um dos maiores do estado, certo? Não se devia falar em falta de nada para a saúde, certo? Eu não sei, eu não tô lá, não sei dívida que foi deixada, eu não sei. Mas situação de crise, pegamos com crise, foi ruim, o Heloísio deixou uma bomba. Meu filho, você está eleito, você quis. O que ficou para trás... Trabalhar em crise é a hora que aparecem os grandes homens. Para de reclamar do passado e põe em ação e faça virar. Certo? Os grandes homens aparecem nas maiores crises. Tem outras saídas para você conseguir. Então vamos atrás e vamos conseguir. No estado é a mesma coisa, tem dificuldade? Tem. Mas, certo, vamos atrás, vamos priorizar. A gente não põe, eles montaram esse programa Mais Médicos aí, são mais de 15 mil médicos. Tem 70% desses médicos estão em capitais, em grandes centros. Lá a vulnerabilidade social no interior do Nordeste, no interior do Norte, mas os médicos não estão lá. Foi mal distribuído? Eu não entendi o que acabou acontecendo. Aí você vê, eu soube recentemente que os médicos do Mais Médicos aqui saíram. Não renovaram. Isso. Certo? Mas já entrou pessoas, eu não sei, houve uma preparação para colocar... Falta de planejamento hoje é um dos grandes problemas da nossa política. Eu sou contra o Mais Médicos, não interessa, estão lá. Se eu tirar, eu tenho que pôr alguém amanhã. Tem que repor. Tem que pôr alguém amanhã. Eu não posso tirar e deixar haver navios lá mandando para o hospital municipal da cidade. Então, eu acho que a gente tem que procurar saídas. Saídas existem, certo? E outra coisa, se a saída não está saindo, não tá vindo por um problema grave na base, é o que está acontecendo, vamos tirar a Dilma, como foi feito, vamos tirar o Temer se for preciso, vamos renovar o que é preciso, vamos mudar. O senhor acredita na antecipação das eleições? Eu estou atropelando aqui, o senhor me desculpe que nosso tempo está acabando. Eu acho que não vão haver antecipações, eu acho que é difícil ter o diretas já. Sim. Eu acho que vão ter, se o Temer cair, vão ser eleições indiretas. Eu acho que está difícil pro Temer cair. Tá difícil? Eu acho que está difícil. Ele tem ainda uma força grande dentro do Congresso. E a prova você ver a aprovação aí da reforma trabalhista, né? Então o que acontece? Eu acho que vamos talvez para uma eleição indireta e esses congressistas que estão lá, mais de 350 citados em corrupção na Lava Jato, de 500 e pouco, mais de 350 citados é o que vão definir o nosso presidente no futuro. Quer dizer, eu acho que tinha que cair todo mundo. Tinha que cair todo mundo. Tinha que cair todo mundo e renovar tudo. O senhor acredita, o senhor fará parte dessa renovação? O seu nome já está à disposição, caso... Meu nome está à disposição, sim, ao partido. Será candidato, então? Serei, se eu for aceito, sim, né? Se for aceito. Serei, sim. E dentro com uma diferença, talvez, porque essa última eleição que eu participei, eu saí um pouco da história de Marcos Eduardo. Agora voltando, eu voltei a andar, voltei a pisar com o pé no chão, voltei a visitar as cidades, certo? E voltei, esses 8 meses que eu tive de descanso aí me deu para colocar a cabeça no lugar, certo? Ser coerente e fazer o que eu puder dentro disso. Eu nunca fiz eleições com o recurso dos outros, muito pouco, 99% foram com meus recursos, então eu não tenho tanto recurso. Foram eleições que eu participei gastando muito pouco. E é o que se espera, na verdade, doutor. O senhor não está andando fora do trilho, o senhor está nos trilhos. Foram recursos meus. Quem entrar na minha prestação de contas vai ver que essa agora de prefeito foi praticamente 100% de recurso meu. Para deputado também. Eu acho que eu sei de deputados que gastaram 5 milhões, 7 milhões. Acontece muito. Eu sei de deputados que lá de Governador Valadares que tiveram um monte de voto, a Bruni, tiveram um monte de voto aqui no sul de Minas. Eu sou a favor do voto distrital, puro, que a gente eleja os nossos candidatos aqui. Aliás, a Bruni foi eleita e eu acho que ela nem olha pela cidade aqui também, né? Aliás, deixou um monte de cartaz aqui, mais de ano. Ficou uns cartazes dela aqui expostos na cidade há mais de ano aqui, né? Acho que o ano que vem nós vamos ter um grande problema. Porque a gente vai ter que, nós, os eleitores, não vai bastar ver aquele cara que possa ou não ser correto e se for do meu agrado, votar nele. Eu tenho que dar uma pesquisada em quem está com ele, o partido que ele pertence. Se aquele partido está envolvido em dinheiro errado, certo? Se eu quero votar em limpeza, tem que ser no nome e no partido.
certo? Os partidos envolvidos, certo? Que receberam o Caixa 2, isso veio para os partidos e dali se dividiu. O próprio partido que eu estava, o PSD, agora o Kassab foi pego, foi citado, né? Sim, está na lista. E disse que dividiu com os deputados amigos, certo? Então, eu acho que a gente tem que estudar muito bem. Não estou falando mal contra os partidos, mas eu como eleitor, agora estou falando como eleitor, não vai bastar eu ver o melhor nome, eu quero ver quem que ele tá. Muito bem. Nosso tempo chegou ao fim. A Catiúcia Daniele está deixando mensagens aqui para o senhor. Lá de Alfenas também. Fábio Marques também. Não dá tempo de falar com todos aqui, mas eu já adianto aqui que foi... A audiência boa lá na internet, hein? Aqui, eu já adianto para o senhor, foi a maior audiência da internet até hoje do Estúdio News, viu? Eu queria dar um recadinho aí Fica à vontade. Alfenas, eu tô aí, viu? Gosto muito daí, tô aí. Tive que me mudar pra cá por outros problemas, eu até citei quem viu, mas estamos aí em Alfenas sim, eu continuo trabalhando aí e vamos fazer propostas aí, se me incluírem na chapa de candidatos, para ajudar Alfenas, inclusive o senhor prefeito que ganhou as eleições de mim. Sucesso, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado você, Paulo. Obrigado à rádio. Estaremos aqui. Quem sabe, o senhor eleito aí para voltar para falar conosco também. Deixa eu te dar eu acho que isso aqui, comecei já com é a primeira vez que eu sou chamado em qualquer parte de mídia para falar de política. Olha isso. Certo? Eu tenho 15 anos na política, todas as vezes que eu fui chamado, inclusive aqui, o assunto era médico. Você agora fez a primeira entrevista política comigo. Fico feliz. Então, eu fiquei feliz também. Eu espero que o senhor volte aqui como deputado. Tá, vai ser um prazer. Nos representando, né? Vamos embora então. Ô Chico, hoje tem o plantão, hein? Ao vivo, 7h40 da noite. Eu espero vocês lá na TV Plan, no canal 47, com o plantão, tá bom, gente? Uma ótima tarde. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo. Estúdio News, apoio cultural, Bom Pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. Protex Extintores, nós cuidamos da sua segurança.